Aqui estou eu de novo com um fundo de plantas, mas dessa vez eu estou falando de Beausoleil, que é a primeira cidade na França coladinha com Mônaco, daqueles lugares que nem tem divisa. Você atravessa a rua e você está em Mônaco, atravessa a rua, você está na França. Tem algum ruído ou outro da rua, passarinhos ao meu redor. Eu já gravei vídeos em Mônaco com passarinhos ao meu redor, esse vai ser outro, mas acho que vai dar tudo certo. Bom, esse aqui é o Ju Responde do GP de Mônaco. Se você quiser participar do próximo, me segue lá no Instagram, F1Life, e daí depois da corrida eu coloco uma caixinha de perguntas nos stories, e aí você faça a sua pergunta, fique à vontade. Eu vou começar aqui, porque essas duas perguntas, foi uns 70% de que todo mundo me mandou desse GP de Mônaco. O Alonso tinha a chance de vencer caso tivesse colocado o pneu intermediário logo de cara, e por que ele não fez isso. Então, vamos lá. Primeiro, quando chove, geralmente a equipe ouve muito o piloto. O que o piloto está sentindo lá? Perguntaram para o Alonso, e aí? Você vai entrar para colocar qual pneu? E ele falou, eu não sei responder. O que eu sei é que tem dois setores que estão secos e tem um setor que está bem molhado. O que a gente vai fazer depende do que vocês têm de meteorologia. Aí jogou na mão da equipe. O que a equipe tinha era que não ia piorar aquela situação. Então, no pensamento deles, eles estavam vendo o Alonso perdendo tempo em relação ao Verstappen, mesmo usando o pneu duro. Eu vou falar mais sobre isso depois. E nas últimas voltas, ali quando começou a pingar, ele começou a perder muito mais tempo do que o Verstappen. Ele tinha que entrar. E o pensamento da equipe foi o seguinte: se a gente colocar um pneu médio mais novo, isso significa que o pneu tem mais borracha. Tendo mais borracha, ele mantém melhor a temperatura ideal para ele funcionar muito bem, e só fazendo isso a aderência do Alonso já vai melhorar muito, essa chuva não vai piorar, daqui a pouco seca e nós vamos ter feito uma grande jogada aqui, porque a gente não vai precisar parar de novo. Bom, o que a gente viu é que logo depois que o Alonso saiu dos boxes, apertou também no paddock, começou a cair a chuva, então a chuva começou a vir para todo o circuito. Ela nunca foi muito forte, mas ela veio para todo o circuito, não ficou só localizada no setor 2, e aí ficou claro que era necessário colocar os pneus intermediários. Sem isso, sem essa segunda parada aí, o Alonso poderia ter vencido? Não dava para o Alonso ter vencido. O Verstappen conseguiu abrir uma diferença de uns 8 segundos ali, ficou 7, 8, 9, 7, 8, 9. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas aí, quando começou a pingar mais, ele aumentou isso para 13. Com 13, mesmo o Verstappen teve aquela volta complicada, que ele fez uma volta a mais, né? Quando o Alonso estava saindo com o pneu de pista seca, o Verstappen estava ainda com seu pneu médio, usadíssimo na pista, estava sofrendo para fazer a volta, ele perdeu uns 5 segundos naquela volta, ou seja, ele tinha a vantagem de 13, perdeu 5, e mesmo a volta, o intermediário, quando a primeira volta dele não era muito boa, porque o pneu não entrava na temperatura correta, então não daria para o Alonso chegar. Acho que a questão que é a pergunta da corrida acaba sendo como o Verstappen conseguiu andar tanto com o pneu médio, que é a segunda pergunta que eu escolhi aqui. Bom, essa parte interessante, né? A Aston mandou muito bem quando decidiu colocar o pneu duro. Isso colocava muita pressão no Verstappen, porque o pneu duro aqui em Mônaco significa que você pode esperar a corrida inteira para acontecer alguma coisa. Então você está apostando que alguma coisa vai acontecer lá no final da corrida. E tinha essa previsão de chuva. Aí quando a Red Bull viu aquele pneu duro no Alonso, falou, então tá, Max, você tem 2 missões. Porque a ideia dele era parar entre a volta 20 e 25. Mas esquece isso, Max, você tem 2 missões aí. Primeiro você tem que abrir uma vantagem para, se tiver um safety car e você já estiver parado e ele não, para isso não ser um fator para você não perder a liderança por causa disso, ou se ele consegue fazer um overcut, ou seja, consegue ficar na pista andando rápido depois de você parar com o seu médio, porque você vai parar antes porque você tá com o médio e ele com o duro, e aí ao mesmo tempo você tem que tentar ir o mais para frente possível com esse pneu.
né? Você tem que ir mais voltas possível, no maior número de voltas possível nesse pneu. Então essa missão dupla é o que Max começou a tentar fazer. Ele conseguiu abrir 8, então 8 não dava para você escapar de um safety car, se aquela coisa que eu falei, né, se o safety car sai depois que o Max já tinha parado e fica essa parada meio de graça para o Alonso, não daria para cobrir, ele perderia a corrida, e mais um overcut daria para cobrir, 8 segundos é bastante, mas tinha essa questão da chuva. Então essa questão da chuva, e deixa eu explicar por que ele não conseguiu abrir tanto. Ele estava com um monte de graining no pneu. Ele tinha que esperar a fase de graining acabar, para o pneu limpar de novo, para ele poder forçar de novo. Quando isso aconteceu, começou a chover. E essa ameaça da chuva fazia com que a Red Bull não chamasse ele para os boxes. Então acabou dando certo, porque ele foi muito bem nisso. A gente tem isso na Fórmula 1, né? Várias vezes, quando você tem um carro equilibrado e um piloto muito talentoso, com muita sensibilidade, ele consegue fazer o terceiro setor como ele fez na classificação, consegue fazer um stint de 53, 54 voltas com pneu médio, com um graining, abrindo vantagem na frente, e ainda assim, quando a chuva chega, ele consegue tirar mais do pneu dele do que o Alonso, né? Ele aumentou a diferença no final do stint dele em relação ao Alonso. Só esqueci de comentar uma coisa em relação ao Alonso: ele não estava nada confortável com o carro. Eles fizeram um acerto muito focado na classificação, e isso significou que a dianteira não estava respondendo do jeito que ele gostava. Ele falou brusca, a dianteira estava brusca, e às vezes ele até achava que tinha furado o pneu de tão ruim que estava o comportamento da dianteira dele. Então tem esses dois fatores, né? Tem o Max conseguindo fazer as duas missões que deram para ele, né? Abrir uma vantagem e levar o pneu até lá a volta 53, 54, enquanto o Alonso tinha dificuldades. Quando o Alonso parou, aí você compara os dois pneus, o pneu do Alonso estava em pior situação do que o pneu do Verstappen. Então são sempre várias coisas, né? Não é só uma equipe que perde, tem uma outra equipe que ganha, ou outro piloto que ganha também. Você nota alguma melhoria na gestão do Vasseur? A Ferrari ainda erra em coisas básicas, sim. Sim, para Ferrari ainda erra em coisas básicas, não para o Vasseur. Novamente a gente teve na Ferrari problemas de comunicação na classificação, que gerou a punição para o Leclerc, e uma estratégia um pouco confusa na corrida. O Sainz estava na estratégia certa de largar com o pneu duro, mas aí eles protegeram posição de pista quando o Hamilton parou cedo e o Ocon parou cedo também, porque eles estavam com o médio, e talvez no radar deles a chuva não fosse vir, ou fosse vir muito pouquinha, porque eles não estavam olhando lá para a chuva, e quando veio a chuva, a leitura deles foi parecida com a leitura da Aston Martin. No caso deles, eles resolveram ficar na pista acreditando que ia secar rápido, porque os dois pilotos já tinham parado. Então tem essa parte da estratégia que talvez seja um erro da previsão do tempo que eles tinham, mas teve problemas de comunicação também. Eu acho que fica comprovado, depois de 6 corridas aí, que o problema não era o Binotto, o problema não era o Iñaki Rueda, o problema é que tem alguns processos que devem estar errados, ou as pessoas não estão seguindo esses processos, porque a informação não é passada do jeito correto de um lado para o outro. E isso causa várias corridas atrapalhadas, como a gente viu esse todo final de semana atrapalhado, e o que eu sinto é os pilotos muito, muito frustrados e cada vez conseguindo esconder menos a frustração deles. Próxima pergunta sobre a Mercedes, muita gente perguntando: a Mercedes já tem uma opinião sobre as atualizações? Bom, eles têm uma noção de que pelo menos não deu completamente errado, né? O carro não está inguiável. Os dois pilotos falando que o carro é bom de guiar, o problema é que não é rápido. Ainda não gera muito downforce, ainda gera muito arrasto, continua tendo os mesmos problemas. Teve uma coisa importante para a Mercedes, que era: vamos colocar o sidepod e ver se era só isso. Eles achavam que não era só isso, mas, né, até colocar eles não tinham como ter certeza. Perceberam, não era só isso. Não vai resolver colocar o sidepod, e já era uma coisa que era uma questão só de confirmar os dados que eles já tinham.
O que eles têm que trabalhar, continuar trabalhando e vão fazer, continuar trabalhando no assoalho e continuar trabalhando na suspensão. O Hamilton falou, a coisa mais fundamental do que foi trocado agora para o GP de Mônaco, para mim, é o que está na frente do carro. Tava falando, claro, da suspensão dianteira, suspensão que vai dar mais estabilidade para eles. Agora eles estão com a traseira um pouco rebelde ainda. Vamos ver em Barcelona como o carro se comporta. Em Barcelona eles ainda vão estar aprendendo sobre essas atualizações que eles trouxeram e eles esperam conseguir tirar mais rendimento disso mais adiante, mas eles vão continuar trazendo coisas, não é? Vai ter essa atualização e vai parar. O Andrew Chauvelin disse que tem uma longa lista de peças que vão ser colocadas ao longo da temporada. Quem fez uma atualização muito boa foi a Alpine, mas aí vamos ver em Barcelona também se teve a ver com a pista ou se é realmente um salto grande para o carro, porque o Esteban Ocon estava super confiante no carro nas ruas de Mônaco, e isso, claro, fez muita diferença, por isso que ele chegou ao pódio, por isso e por alguns erros que aconteceram no meio do caminho, mas aquela volta dele na classificação ajudou muito. Os pneus de chuva intensa funcionaram bem, aquele pneu azul, né? Funcionaram bem ou ainda tem que testar em um GP melhor? Eu perguntei pro Pérez, só 2 pilotos usaram, né? O Pérez e o Magnussen ou o Hülkenberg, uma das duas Haas, usou. Mas eu perguntei pro Pérez o que ele achou do pneu azul, porque é um pneu novo, era a primeira vez que eles estavam usando, é um pneu que não precisa de cobertor para manter a temperatura, então ele tem uma zona de temperatura de funcionamento que é bem baixa, que é o que geralmente acontece, né, quando a pista está molhada, o asfalto fica bem mais frio, e o pneu que a gente tinha antes, ele não funcionava bem nessas situações, ou se você tinha que ficar atrás do safety car, os pilotos já começavam a não conseguir controlar o carro, se estava com esse pneu azul atrás do safety car, então estava meio perigoso, e por isso a Pirelli fez essa mudança. Ele disse, estava bom enquanto a pista estava na curta janela, enquanto a pista estava na temperatura ideal para aquele pneu, depois que saiu também. Então, sim, precisamos de uma chuva de verdade para ver esse pneu azul funcionar, esse pneu de chuva extrema, né? Copiar o assoalho do rival pode ajudar a melhorar o desempenho do carro ou não é bem assim? Seria maravilhoso se fosse assim, né? Você pega a foto e coloca com uma impressora 3D e coloca no seu carro. Se fosse simples assim, ia ser muito bom. Por que não é? É claro que o assoalho do carro é de onde vem 80% do downforce dessa geração de carros, é muito importante, e as equipes ficam muito irritadas porque eles tentam esconder o assoalho o tempo inteiro, aí vai lá o fotógrafo, no caso da Mercedes a gente teve, foi o Russell Butler que conseguiu fazer uma foto bem embaixo do carro, altíssima definição, dá para aumentar lá o tanto que você quiser. Mas por que isso não resolve para os rivais da Red Bull, que agora tem a imagem do assoalho da Red Bull? O que você está fazendo ali no assoalho? Você está redirecionando, acelerando ou desacelerando os fluxos de ar. Mas você precisa entender por que eles estão fazendo aquilo daquela maneira, e também o que é importante entender no carro de Fórmula 1 é que nada é independente. O ar começa a ser, o fluxo de ar começa a ser direcionado daquela forma, porque ele já vem direcionado de uma certa forma da asa dianteira, e uma coisa vai trabalhando em conjunto com a outra até chegar lá na asa traseira. Então, se você copiar sem você entender, você nunca vai conseguir tirar o mesmo tipo de performance em relação àquela equipe que fez e pensou e sabe por que eles fazem tudo aquilo. E a última pergunta, se muita coisa mudou na organização do GP de Mônaco após a renovação do contrato. Então, na organização, não muito, né? Na verdade, tem algumas coisas que estão mais bem organizadas, mas o GP de Mônaco, a cada ano, eles aumentam o número de nãos, né? Você não pode andar aqui, não pode vir por aqui, não pode fazer isso, mas, bom, tudo bem. A Liberty, eles estão tentando tirar, já tiraram o status especial, todos os status especiais que o GP de Mônaco tinha. O que eram?
Primeiro que eles não pagavam nada para receber a corrida. Eles estavam pagando antes cerca de 10 milhões de dólares, eu acho, e agora o que eu ouvi são 15 milhões a partir desse novo contrato. Então a Liberty foi tirando isso aos poucos. Outra coisa que eles tiraram é a sexta-feira livre, né? A sexta-feira livre era muito ruim para a Liberty. Liberty quer lotar o calendário de corrida, então se tiver uma sexta-feira livre ali, eles não podem fazer uma corrida antes, logo antes de Mônaco, né? Uma dobradinha com Mônaco sendo a segunda, ou no caso que era essa temporada, um triple header, 3 corridas seguidas com Mônaco no meio. Seria impossível se as atividades começassem, a atividade de mídia na quarta e marketing, e as atividades de pista na quinta. Então eles cortaram a sexta, fizeram Mônaco pagar e tiraram a transmissão, a produção da transmissão de Mônaco, da TV de Mônaco, e colocaram para a FOM, como acontece em todas as corridas. Isso vai ser mantido e, nossa, foi muito, muito melhor a transmissão na mão da FOM. A FOM não tá perfeita a transmissão, algumas corridas eles perderam algumas coisas, mas eles deram um show esse final de semana em Mônaco. E até onde eu sei, eles também tiraram a data fixa que Mônaco tinha. Esse é um grande problema para a Liberty, quando eles pegaram os contratos que foram deixados pelo Bernie Ecclestone, e eles viram que várias corridas tinham contratos linkados com certas datas. E aí, nos novos contratos, eles estão tentando tirar isso, porque quando você vai tentar arrumar o calendário de um jeito mais racional, você tem que arrumar o calendário já com vários comprometimentos ali. Aqui não dá pra mudar, aqui não dá pra mudar. E isso eles estão mudando aos poucos, pelo que eu sei, eles mudaram aqui também. E agora tem uma última cobrança da Liberty para uma mudança no traçado. Tem algumas perguntas em relação a isso. O que fazer com o Mônaco? Porque deu pra ver várias tentativas de ultrapassagem, como os carros estão muito grandes para ter ultrapassagem em Mônaco. O que tem uma pressão da Liberty é para uma mudança na saída do túnel ali, depois da chicane, mas para fazer a mudança alargar aquela parte ali, teria que cortar algumas árvores, são árvores históricas e Mônaco não quer cortar. Então eles estão tendo esse tipo de negociação e vamos ver o que acontece nos próximos anos, né? Mônaco, eu costumo dizer que Mônaco é tão sensacional no sábado, a classificação é tão sensacional, que mesmo a corrida não acontecendo muita coisa, no todo do final de semana o saldo é positivo, porque não tem nenhuma classificação que chegue perto do que é a classificação de Mônaco. Mas sim, se dá para melhorar, vamos tentar melhorar o domingo também, para a gente ter todo um final de semana de muita emoção. Bom, esse foi o Ju Responde do GP de Mônaco, e na semana que vem, já na semana que vem, eu volto com mais depois do GP da Espanha. Espero as perguntas de vocês e até mais!